Você joga Free Fire? Cara esquisito, cara. Cara esquisito. O bizarro que rolou com o intermédio da internet lá nos anos 90. Um caso que envolve 3 pessoas em um triângulo não tão amoroso assim, vocês vão Poxa, entender. meu, Então não, deixa o like veremos, pra mim veremos. antes de Vou começar, deixar se like, inscreva vou deixar se like. você for novo por aqui. Deixa E like. antes de começar, vamos a Eu uma falei que eu tinha que ter deixado o like no começo, que eu esqueci de dar like depois que terminasse. Falei. do nosso patrocinador. Eu não vou estar querendo ser... O que é o dom da Blaze? Perdão, stack, Nossa mas vou história ter que se passa na stack, cidade mas de vou ter que pular, meu guerreiro. Flint, em Felizmente, aí eu Michigan, vou em ter. 1999. A personagem principal da nossa história é Sherry Miller, Mano, a OST de Resident Evil 4 no fundo. em outubro de 71. Cher teve uma infância muito conturbada psicologicamente falando. Ela vivia com a sua mãe e a relação entre as duas não era das melhores. Direto, a mãe dela levava homens pra dentro de casa, homens que a Cher Isso. não conhecia e não sabia da sua Papaiada, índole, e hein? tiveram diversas situações onde ela foi abusada, porém, por ser muito nova, ela não tinha voz pra reclamar da situação. Isso começou quando ela tinha apenas 3 anos de idade e perdurou até o fim da adolescência praticamente. Sherry se casou pela primeira vez aos 17 anos, se divorciando pouco depois. Ela chegou a se casar novamente, mas também não deu certo. O tempo foi passando e aos 26 anos, ela estava solteira com 3 filhos e procurando um emprego para se sustentar e sustentar as crianças. Geral Foi achou nessa busca paia. que ela conheceu Bruce Miller, também nativo de Flint, Nem pra- nascido em julho Nem pra ser o Bruce Wayne, hein, cara. de 51. Bruce sempre foi apaixonado por carros e sempre trabalhou na área, até abrir o seu próprio ferro velho, chamado B&D Autopeças. Bruce era um homem conhecido não só na área, mas também na cidade, e junto a isso vinha a fama de mulherengo, porque ele gostava de sair com várias mulheres lá quando tinha seus 20 e poucos anos. Ele chegou a se casar 2 vezes, mas se separou nas duas, e Bruce Garanhão. foi em 97, em um evento local, que Bruce e Cher se conheceram. Eles se deram bem e Bruce decidiu chamá-la pra trabalhar no ferro velho, ajudando na que tá mostrando os carros aí? parte administrativa do negócio. É pra efeito Inicialmente, visual. era uma relação de amizade e trabalho, mas com o passar das GoPro. semanas, os sentimentos começaram a surgir e Bruce e Sherry decidiram namorar ainda naquele ano. Eles se casaram em Las Vegas em abril de 99 e pareciam muito felizes. Cara, eu não tô entendendo esse povo não, mano. O povo, eles têm um... sei lá o que, mano, que o povo só quer casar, velho. O povo só quer casar, ninguém quer conhecer ninguém nessa desgrama, velho. O povo só quer meter o boneco. Pra respeitar a regra da igreja. Só que Bruce viajava O povo muito só casa pra respeitar a regra da igreja e mete o ao boneco. trabalho, o que fazia com que Cher se sentisse muito Fala aqui, ó, sozinha, tipo lá. passando seus dias Fala. cuidando dos filhos e Fala aí. esperando o marido voltar. Porém, mesmo com essa dificuldade, Bruce sempre fazia de tudo para deixar Sherry o mais feliz e se sentir o menos sozinha possível. Brabo. Foi assim que, ainda em 99, Bruce comprou um computador para Cher se distrair. PC A internet gamer. ainda estava nascendo e tudo ainda era uma novidade, como sites e programas de Que ela bate-papo. bateu um Command and Conquer ali, mano. Tava jogando um Command and Conquer online, mano. Fala que não, Red Alert 2. Sherry se interessou bastante por esses bate-papos pra se sentir menos sozinha e logo MSN. se conectou no AOL. Lá ela Que conversava AOL, com mano? pessoas do mundo inteiro da minha época enquanto não, o mano. marido estava fora. O relacionamento dos dois, mesmo com todas essas dificuldades, parecia ir muito bem. Quando Bruce não estava Já. viajando, os dois mantinham o romance vivo diariamente e conviviam super bem. O problema é que as conversas de Cher no bate-papo indicavam algo completamente diferente. Ela tava metendo louco na Cher internet. passava horas em frente Ou ao do Twitter. computador, conversando com pessoas que ela nunca tinha visto. Um amigo. Inicialmente, as conversas eram normais, de teor comum, mas logo tomaram um novo rumo. Como esse que fica claro quando descobrimos alguns dos nomes que ela usava pra se identificar no chat. Sherry conversava com uma série de homens no chat e quando cansava de um, pulava pro próximo. Segundo Olha o povo do Twitter. ela mesma, tudo aquilo era como um grande jogo, onde ela precisava conquistar os caras e trocar fotos, e a cada fase ficava mais É o difícil Tinder. e desafiador. Foi um momento como esse que ela começou a conversar com Jerry Cassidy, que usava o nome Cherry Cassidy. de O nome do cara é Cassidy. Ele foi zoado na escola por ter Cassidy no nome. Fala que não. nudes pra não se identificar no chat. Jerry era um ex-policial que morava na cidade de vai Reno, cobrar. em Nevada, a 32 horas Acabou de sair vídeo no canal. Acabou de sair vídeo no canal. Acabou de sair vídeo no canal. Repito. Acabou de sair vídeo no canal. Repito. Acabou de sair um vídeo de Need for Speed Unbound no canal.
horas de Michigan. Ele nasceu Voltando. em outubro de 1960 e desde cedo sonhava em trabalhar com o FBI, coisa pra qual ele estudou muito. O primeiro Tadinho passo do da sua bichinho, né? carreira foi trabalhar como detetive pra polícia, sendo sempre muito bem elogiado. Acontece que, enquanto trabalhava em alguns documentos de um caso em específico, ele notou que alguns documentos tinham sido alterados e outros até falsificados, e ele sabia que aquilo ali era coisa da própria polícia. Jerry, então, Certo. na melhor das intenções, resolveu alertar os superiores do que estava acontecendo. Foi o superior e ele ainda, tava né? esperando ajudar pra encontrar os responsáveis pra eles serem punidos, só que não foi isso que aconteceu. Rodou. Todos do departamento de polícia começaram a enxergar o Jerry como uma espécie de X9 e sua reputação começou a ser destruída. Eles deixaram bem claro pra todos que Jerry não era alguém confiável, como se ele estivesse errado em ter descoberto e reportado o que descobriu, e isso acarretou na sua saída do emprego em 94. Obviamente ele não lidou bem com isso, porque aquele emprego era o seu sonho, a parte profissional da vida dele era tudo pra ele, e pra lidar com a Eu tô lidando na história como se fosse uma fanfic, cara. ele acabou Pensar cedendo assim. pro álcool e pras drogas. Jerry era casado e tinha um filho, mas por Uhum, conta das uhum. crises depressivas, eles acabaram se divorciando, Me e derrubaram por aqui, ó. conta do álcool, a ex-mulher dele conseguiu colocar uma medida protetiva pra que ele não pudesse ver o próprio filho. Foi um período muito Rodou. difícil, mas com o passar do tempo, Jerry conseguiu se reerguer arranjando um emprego no Hotel Harrah's como segurança. Foi nesse Brabo. período que ele começou a usar o AOL pra se distrair e assim conhecer o Cher. Os dois começaram com as típicas conversas de cunho sexual, Oi, vamos conversar mais essa madrugada? trocando fotos e vídeos, até Não. Oi, vamos conversar mais essa madrugada? Claro, tô com saudades, isso evoluiu RS. E eles começaram a conversar diariamente, chegando até a usar fotos combinando. Tudo aconteceu Metadinho, que bonitinho, meu. muito rápido e Jerry já tinha o seu título diamante, afinal, o papo não era só mais sexual. Mesmo sabendo que Sherry era casada, Jerry começou a ter interesse romântico e foi correspondido, e não demorou muito pra essa relação ser levada pra vida real. Sherry vendia perfumes e cosméticos há anos. Ela na vendia intenção de Jequiti, cara. conseguir uma renda extra pra si. Como essa segunda Ai, é. profissão a fazia viajar eventualmente pra outras cidades, pra conferências e coisas do tipo, Sherry conseguia ir até Reno pra visitar Jerry sem que ninguém percebesse o que estava Eu acho isso foda pra caramba nos Estados Unidos, velho. Literalmente, ela tá lá em Michigan, do outro lado do servidor. Ela vai pra Reno, em Nevada, em 32 horas, cara. Sabe quanto tempo você demorar no Brasil? Por causa das ruas atrapalhadas e dos desvios? É demorar 3 dias. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Os desvios, o tanto de desvio que tem. E ainda assim ia demorar 32, 34 horas. Sensacional nos Estados Só pra Unidos. você ter noção, Quando funciona as ruas, né? isso aconteceu tão rápido que a primeira viagem que ela fez até Reno foi só 3 meses depois de casar com Bruce. Jerry estava cada vez mais Tadinho do apaixonado, Bruce, chegando mano. até entrar em períodos de melancolia quando ela não estava por perto. Pouco depois de começarem a se E é o ver, Sherry contou pra dependentão Jerry aí. que estava grávida dele, chegando inclusive a mandar uma foto. Só que antes que ele pudesse digerir a notícia, dias depois ela afirmou que havia sofrido um aborto espontâneo, perdendo o bebê. O motivo pra esse poxa, aborto menor. seria, de acordo com Cher, porque Bruce teria a espancado no dia anterior. Jerry ficou muito abismado com a situação. Pô, e o cara Como tava assim? O cara te tranquilão. espanca até você perder o bebê. Eles discutiram bastante sobre Ele vai lá Sherry foi cobrar. se acalmando. Eles seguiram se relacionando por alguns meses. Ele vai até cobrar. Que aconteceu de novo. Mas ele vai muito cobrar o cara. E o cara nem fez nada se pá, mano. Ela mandou mais mensagens pro Jerry avisando que tava grávida, só que dessa vez de gêmeos. E ele aparentemente ficou muito feliz com a situação, porque Um ele de risco fato muito. amava a mulher e queria construir uma vida com ela. No dia 5 de novembro de Vai dar uma 99, bosta, Jerry assim. recebeu um e-mail que Pô, então não tinha jogado Command and Conquer, não. Ela tava só mandando mensagem mesmo, cara. 99, Command and tudo Conquer não indicava, existia, não. tinha sido enviado por Bruce. Nele era dito que Sherry ia fazer um aborto por causa do peso extra que estava ganhando por conta da gravidez. Porém, tudo foi dito de forma muito agressiva, ficando claro que a situação na casa dos Miller não era boa. Jerry perdeu seu chão naquele momento. Além da fala violenta, Sherry sumiu pelos próximos dias, então era de se imaginar como o cara que estava apaixonado ficou, né? Uns dias depois, Bruce enviou um outro e-mail dizendo que o aborto Bom, Jerry, ela me disse para te avisar que vai estar em casa logo logo. Acho que o aborto correu bem. Jerry ficou bem melhor sabendo que não vai mais ter seus filhos. Obrigado, agora vou cuidar dela. foi feito com sucesso e que logo ela já vai estar em casa, porém foram anexadas diversas fotos da mulher com vários hematomas. Isso foi a gota da água pro Jerry. Tá acontecendo? A mulher que ele amava estava sofrendo, apanhando do marido e ele não faria nada? Não. Ele vai lá Claro que cobrar, não. mano. No dia seguinte, Jerry conseguiu falar com Cher novamente e os dois começaram a pensar sobre o que fariam pra tirá-la daquela situação. Ah, tá. Vale ressaltar que ir até a polícia pra denunciar o caso não passou Não pela tem cabeça como, deles né? em nenhum momento. Pros dois, a única solução
solução para aquilo seria matar o Bruce. Oi, o Bruce fez alguma Alguns coisa? dias se passaram e Bruce estava, como de costume, no ferro velho. No fim do expediente, ele estava arrumando suas coisas para voltar para casa quando sua esposa o telefonou, perguntando se ele poderia pegar uma pizza antes. Minutos depois, um carro parou na frente do escritório de Bruce e um homem desceu atirando. Esse homem era o Jerry. Imediatamente depois de descarregar a Ele não arma, perde- Jerry voltou pro carro assim e mesmo. voltou para casa. Sherry, por sua vez, esperou algumas horas e ligou pro Chuck, o irmão do Bruce, dizendo que estava preocupada porque já era hora do marido estar em casa. Receosos, o Chuck Ela se manteve no personagem, e a cara. esposa dele foram até o ferro velho pra ver se tinha acontecido alguma coisa, algum Personagem acidente, talvez, não sei, demais. e lá se depararam com o corpo de Bruce no chão e uma poça de sangue. Yeah, I need please an ambulance at B&B auto salvage. My brother-in-law owns it, and he's laying on the floor, and there's blood. Okay, is he breathing? I don't think so. Where is he bleeding from? It looks like from the head. And he's cold. He's cold. Ele foi nessa. Yeah, he said there's no pulse, no nothing. Mesmo com o crime acontecendo de maneira rápida, Jerry conseguiu não deixar nenhuma evidência na O cena, cabo é o bom, que né? fez com que os policiais não tivessem nenhum mano, o cara suspeito imediato. O cara queria trabalhar com o FBI, mano. Literalmente, ele sabe o que o FBI pensa. Ou tecnicamente da forma que o FBI pensaria. É isso. Então, mano, ele facilmente faria maracutaia do Waternoose ali, mano. Na verdade, o primeiro Aqui não. suspeito foi um homem chamado John, que era muito amigo de Bruce, Ai, mas Tchau. tinha alguns motivos pra Tchau. fazer a polícia suspeitar dele. John havia trabalhado pra com Bruce fome. e devia uma quantidade bem Vou ter que grande fazer uma de dinheiro fita pra pra ele. comer antes de Fora começar isso, o The ele Last tinha of se Us. relacionado com Cher e devia uma quantidade bem grande de dinheiro pra ele. Fora isso, ele tinha se relacionado com Cher no passado. Isso fez a polícia acreditar que John tinha alguma coisa a ver com o caso, afinal, ele tinha todos os motivos pra isso, mas após o interrogatório, não conseguiram encontrar nenhuma evidência e acabaram liberando. Sherry parecia ter saído ilesa disso, afinal a polícia havia voltado a estaca zero e não tinha nenhum suspeito em vista. O problema foi que ela ficou tranquila demais com a situação poxa, e decidiu mano, que aí sairia você me pra quebra, festas, né? mesmo após o seu marido ter sido assassinado. Aí você Sherry também agora mostrou, tinha bastante dinheiro em suas mãos, afinal o casal tinha uma conta conjunta, ela havia recebido o seguro de vida de Bruce e o ferro velho havia sido vendido. Ela estava rica e agora queria comemorar. A questão é que ser vista em festas pouquíssimo tempo depois do seu marido ter sido brutalmente assassinado fez com que a polícia visse a Sherry com outros olhos. Ô, Mac, Além disso, não. ela já tinha arrumado um novo namorado que frequentemente estava na sua casa Putz. e os vizinhos percebiam e estranhavam. Aliás, esse namorado não era o Jerry. Após conseguir o que queria, Sherry esfriou completamente em relação a Jerry, terminando tudo que tinha com ele. Foi assim que ele percebeu que havia sido Nem usado por Cher pra matar fudendo, Bruce mano. e deixá-la livre com dinheiro. Pois é, aqueles Putz. e-mails não tinham sido mandados Cher é pelo Bruce, mas sim louca. pela própria Cher. Todos os hematomas eram falsos e, inclusive, ela tinha feito uma laqueadura pouco antes do casamento, pouco antes de 99. Então toda aquela história de gravidez e gêmeos também eram inventadas. Jerry começou Começa a a entender que blada. Bruce, na verdade, não era aquele monstro que Cher tinha pintado. Você foi lá e que, na real, meteu ela a só queria bala. alguém pra tirar ele do caminho e precisava de outra pessoa pra Toma fazer aí, o trabalho Jerry, toma essa sujo. blada aí, Sem saber trouxão. como lidar com a culpa que crescia dentro dele, Jerry acabou tirando a própria vida. Ele Putz. deixou uma carta pra sua família Tadinho do bichinho, mano. Aí é foda. e outra pro seu advogado em uma maleta. Nessa maleta havia uma série de provas do crime, todas envolvendo a Cher. Na nota deixada, ele disse: "Eu dirigi até lá e matei ele. Cher estava envolvida e foi ela quem organizou tudo. Eu tenho todas as evidências e vou enviá-las pra polícia. Ela vai receber o que merece. Eu fui tão estúpido, mas agora você sabe o real motivo pelo qual entrei em um estado tão grande de depressão, pois não podia falar a verdade pra ninguém. Ela queria Geral todo achou dinheiro pai. e nenhum marido. Bom, ela queria conseguiu o que todo queria, dinheiro e mas nenhum logo marido. vai aprender que não pode fazer isso com as pessoas. Agora eu sei que tudo era mentira e jogos de Cher. Ela não liga pra quem vai machucar pra conseguir o que quer." Assim que as evidências chegaram até a polícia, Cher foi presa por assassinato de segundo grau e conspiração pra cometer assassinato. O julgamento começou no dia 12 de dezembro e o crime chamou muita atenção da mídia e do público, especialmente por envolver a internet, algo que era muito novo na época. Ela tentou afirmar que era inocente e seu time Geral de defesa achou pai. disse que Jerry teria fabricado todas aquelas evidências pra tentar colocar Cher como culpada. O problema é que nas evidências estava incluso também todo o histórico das conversas Jerry, estou com medo. Se não funcionar, ele vai me machucar feio. Vai funcionar. Qual o caminho mais rápido para o ferro velho vindo da 75? dos dois, com A 75 para a 75 para a saída da Mount Mary's Road. Me escute. Vou ligar pro Bruce às 5 horas. trechos do dia do assassinato, Ok. onde eles tiveram A arma é muito alta?
esse Um pouco. diálogo combinando Só faça e saia logo de lá. tudo que fariam. Eu quero que ele saiba quem sou eu, quem eu sou. Jerry, por favor, ele vai saber. Mas não por muito tempo. Você vai conseguir viver com isso para o resto da sua vida? Porque eu consigo. E rapaz! Rapaz! Eu te amo. Sim, eu consigo. Foi constatado também que, logo após o crime, menor. Jerry entrou em contato com a justiça para mudar seu nome completo e depois de descobrir que Jerry havia tirado sua própria vida, ela tentou novamente, provavelmente para organizar uma fuga. Depois de alguns dias, Cher foi finalmente considerada culpada pelo assassinato de Bruce, sendo condenada à prisão perpétua. Em 2008, o juiz se entrega reabriu o demais, caso né? e pediu um novo julgamento. O Por motivo quê? disso foi porque a defesa de Cher não achou justo usarem uma carta como evidência para o caso. A justiça ordenou que ela fosse liberada imediatamente, o que resultou na sua saída irrestrita da prisão por 3 anos, tendo inclusive acesso à internet novamente. Felizmente, em agosto de 2020, a liberação foi revertida e Cher foi presa novamente, Vamos. não saindo mais. Não faz Talvez o contato sentido, com hein? seus filhos enquanto estava aqui fora tenha aumentado a consciência de Cher sobre o que ela fez, pois em abril de 2016 ela escreveu uma carta confessando tudo e se abrindo, dizendo que algo aconteceu naquele período que ela não sabe explicar direito. A Até então, vida dela Cher foi tinha negado qualquer atrapalhadaça. envolvimento no planejamento do assassinato de Bruce. Ela disse que demorou tanto assim para admitir porque quando o primeiro julgamento aconteceu, ela foi aconselhada a não admitir nada, coisa que foi negada pelos advogados que afirmaram não saber do seu envolvimento. Presa há mais de 20 anos, Sherry chegou inclusive a se casar dentro da prisão. O novo marido dela é Michael Denoia, que se tornou obcecado por ela após ver as notícias. Hoje ela segue cumprindo a sua pena eterna no Centro Correcional Feminino em Não faz nem Michigan. sentido, cara. Você quer se tornar um programador? Mano, literalmente a mulher matou o marido antigo dela. O que te faz pensar que tu não vai morrer também? Assim. Fala. Habla mesmo. Habla mesmo. Ah, não tem, mano. Não tem, mano. Sei de Elon Musk por ter um dinheirinho a mais na conta, meu guerreiro. É daqui pra ali.